Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque deles é o reino dos céus. Que alegria ter você comigo mais um dia para juntos louvarmos, agradecermos ao bom Deus o que somos, o que temos, o que Ele faz por nós. Obrigada por se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu pedido de oração, a sua partilha e o seu testemunho. Obrigada também por curtir e compartilhar. E quando o YouTube te perguntar algo sobre o canal, por favor, responda. Assim, mais e mais corações são atingidos pelo amor e pela misericórdia de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. O Café com Nata é um projeto de evangelização que fortalece a nossa fé, que alimenta a nossa alma. Vamos juntos pedindo a Deus a sua proteção por mais esse dia. Que seu Espírito Santo nos conduza e nos ilumine, pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, nossa mãe, nossa mestra, nossa rainha. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E a palavra que eu quero partilhar com você hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qual é o preço da fidelidade a Deus, aos mandamentos dele, aquilo que ele nos pede, nos orienta? O trecho de hoje conta a história da morte de João Batista. Ele denunciou Herodes sobre a imoralidade cometida ao se unir com Herodíades, a mulher de seu irmão, o que provocou muita revolta nela, que se enche de ódio, querendo vê-lo morto por causa das denúncias. Quantas vezes a gente fica com o coração fechado e faz o mal a quem busca nos orientar para o bem, para o que é correto. Herodes ficou num beco sem saída. Apesar de triste, apesar de não querer a morte de João, foi-se obrigado a fazê-lo para agradar outro ser humano. Separar-se de Herodíades, arrependendo-se do que fazia, não eram os seus planos. Continuar na situação em que se encontrava e sofrer a oposição do povo era o que ele temia. Ou ainda silenciar João de algum jeito. Ele precisava fazer com que aquilo que estava indo contra a vontade dele cessasse. Das 3 opções, Herodes escolhe a terceira: matar João diante do juramento que fizera na frente dos convidados. Mas ele hesitava em fazer isso, porque ele sabia que João era um homem de bem, justo, santo, respeitado pelo povo. Quantas vezes nós, seguindo um caminho errado, somos alertados por alguém e temos a oportunidade de mudar,
de converter a nossa vida para o caminho do bem, o caminho certo, e preferimos continuar no erro, na falha, no pecado? Quantos pecadores são alertados pela pregação do Evangelho, por tantas formações, homilias, diante das missas, do que os sacerdotes pregam para nós, e ao invés de buscarem a conversão, a mudança de vida, acabam se voltando contra a pessoa que lhe corrige? Isso pode acontecer com você e comigo, se a gente não estiver atento a prestar atenção no que o Espírito Santo nos conduz. Muitas vezes sair do erro, do pecado, daquilo que nos convém, exige determinação. Assim, as pessoas que escolhem o mal ou o prazer momentâneo, passageiro, perdem a vida eterna. Que nós possamos refletir sobre isso. Não devemos trilhar esses caminhos, porque a gente está aqui de passagem, a gente busca a salvação, a gente quer estar atento à voz de Deus e àquilo que Ele nos orienta. Nem sempre é fácil abandonar o mal, o erro, o pecado, o que nos convém, porque muitas vezes essa realidade nos acomoda, nos paralisa. Assim foi com Herodes, que preferiu cometer uma grande injustiça, prendendo João e matando, do que cumprir aquilo que estava diante dele na sua consciência, na denúncia daquele que era o enviado de Deus. Quantas vezes a gente também acaba cometendo injustiças ao nosso redor para defender uma postura que não é totalmente certa, mas que a gente não quer admitir, que a gente quer continuar firme num propósito de continuar nesse caminho que não leva à salvação, e acabamos fazendo mal a alguém, cometendo uma injustiça, cometendo algo que não é o correto. Que nós possamos analisar o nosso comportamento, como temos tido atitudes que não são de um cristão, de uma cristã autêntico e autêntica. João Batista cumpriu sua missão de forma sublime, e após sua prisão e morte, seus discípulos se juntaram aos discípulos de Jesus para continuarem sendo fiéis. João Batista é o nosso exemplo aqui no trecho de hoje. Anunciou a boa nova e denunciou os erros e as injustiças. Às vezes a gente também se acovarda. A gente até não faz o mal, mas também a gente não busca fazer o bem. A gente até não destrói nada nem ninguém, mas a gente se omite na denúncia daquilo que está errado aos nossos olhos, na nossa frente, para não se indispor com ninguém, para não se indispor diante de uma realidade que a gente sabe que poderia ser diferente se a gente anunciasse e denunciasse. A palavra de Deus nos move, não podemos ficar paralisados, não podemos ficar acomodados. Precisamos ser como João, fiéis, independente da situação. Escutar a palavra de Deus, o evangelho, a boa nova, viver na prática, testemunhando essa fé e também anunciando e denunciando quando for preciso. A igreja hoje celebra a memória de Santo Inácio de Loyola, que foi reconhecido como tendo uma alma maior que o mundo. Ele nasceu em Loyola, na Espanha, no ano de 1491. Pertenceu a uma nobre e numerosa família religiosa. Era o mais novo de 12 irmãos, mas preferiu a carreira militar. Assim como um jovem valente, ele se entregou a ambições e aventuras, de armas e amores. Durante a defesa do castelo de Pamplona, Inácio quebrou uma perna, precisando assim ficar paralisado por um tempo. Desse mal, Deus tirou um bem para sua conversão, pois depois de ler a vida de Jesus e de alguns santos, ele concluiu: São Francisco fez isso, pois eu tenho de fazer o mesmo. Realmente, ele fez como os santos o fizeram e levou muitos a fazerem tudo para a maior glória de Deus.
Assim aconteceu sua conversão, pois ele pendurou sua espada aos pés da imagem de Nossa Senhora de Montserrat, entregou-se à vida eremítica, na qual viveu seus famosos exercícios espirituais. Logo depois de estudar muito filosofia e teologia, lançou os fundamentos da Companhia de Jesus. Em 1534, ele afirma: o fim desta companhia não é somente ocupar-se com a graça divina, da salvação e perfeição da alma própria, mas com a mesma graça, esforçar-se intensamente por ajudar à salvação e perfeição da alma do próximo. Com Deus, Inácio conseguiu testemunhar sua paixão convertida, pois sua única ambição se tornou a aventura de salvar almas e o seu amor a Jesus. Ele foi para o céu com 65 anos. Uma alma convertida a Deus através de um acidente. Por quebrar a perna, teve tempo de refletir, de rezar, de converter a própria vida. É um grande exemplo para nós. Ele não ficou reclamando, ele não ficou se lamuriando daquela situação adversa que ele estava enfrentando. Ele aproveitou e Deus, na sua graça, derramou bênção sobre ele. E ele foi esse grande santo. Muitos retiros espirituais são fundamentados nos escritos desse homem. Que nós possamos acolher a graça de Deus, assim como Santo Inácio de Loyola, assim como João Batista. Vamos rezar pedindo que o Espírito Santo nos conduza a cada dia das nossas vidas. Senhor, nós te pedimos a graça da fidelidade, para que continuemos firmes e perseverantes em teus caminhos. Afasta de nós todas as conveniências que podem nos tirar da tua vontade. Que nós possamos sempre lutar a favor da verdade, da justiça e do amor. Que através de exemplos como São João Batista, Santo Inácio de Loyola, nós possamos também caminhar para a santidade. Amém. Obrigada, Senhor, por nunca desistir de nós. Derrama sobre nós as graças necessárias hoje e sempre. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Que você tenha essa determinação, assim como esses grandes santos. Eu também vou buscando, cada dia da minha vida, buscar essa fidelidade. Vamos juntos nessa caminhada, caminhando realmente nos caminhos do Senhor. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.